Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje, como já antecipei a todos, na nossa sala seria só eu, aqui estou. Então sejam muito bem-vindos, dia 22 de janeiro, né? Vamos chegar aí à última semana do mês. Lembrando, segunda-feira, já trazendo para todo mundo, segunda-feira não temos pregão, feriado aqui na cidade de São Paulo, então não temos pregão. E, bom, uma semana complicada para a gente por aqui. Lá fora, o Dow Jones conseguiu fechar a semana no positivo, né? A gente fechou aqui 0,59 de alta o Dow Jones, enquanto no dia de hoje é uma queda que está aí na tela para vocês, 0,6, né? Deu 0,57, que é o Dow Jones hoje, o S&P 0,20, o Eurostoxx também. Então a gente vê lá fora um cenário ainda bem desafiador e hoje, né, se na quinta e na quarta a gente teve um cenário descolado por aqui, né, enquanto lá era um dia, né, as bolsas iam super positivas, por aqui a gente acabou ficando para trás, andando no sentido contrário. Trazer já alguns pontos, o VIX, muita gente me pergunta, Lucas, como é que está o VIX? E o VIX ainda continua em patamares extremamente tranquilos. A gente estava falando, né, do índice de volatilidade esperado para os próximos 30 dias dentro do S&P, e esse VIX, quando ele passa de 40 pontos, que começa a ficar um pouco mais preocupante. Para se ter uma ideia, ele tem agora em 21,9, então ainda está muito longe, né, muito longe desse ponto aí mais nervoso do VIX, tá? Falando um pouco do petróleo, o petróleo até que tentou aí algum tipo de ajuste, algum tipo de recuperação, mas não foi o suficiente, né? A gente viu o petróleo bem negativo no dia de hoje, o Brent fechando aí com queda de 1,68, o WTI pouco mais de 2% de queda, então um cenário bem ruim, olha aqui está na tela, né, para todo mundo aí, Xangai fechou negativo, Europa fechou negativo, Estados Unidos negativo, petróleo negativo, o índice de commodities aqui também no negativo, ouro no negativo, DXY praticamente estável, né, o VIX subiu um pouquinho, então um cenário bem desafiador no dia de hoje e, né, aí já vamos falar um pouquinho do nosso cenário. A gente já tinha um cenário desafiador aqui nos 2 dias que estavam subindo lá fora, e por aqui tudo bem estranho, tudo bem complicado, não teve outra, né? Então, a gente por aqui também acabou patinando, o Ibov caiu 0,80, deixa eu ver até como pegou aqui rapidinho. Bom, e o dólar 2,20, fechou 2,20 de alta. Claramente aqui essa escalada do dólar, né? O Ibovespa abriu com uma pancada, né? O índice futuro abriu com gap de baixo e ficou por ali o dia inteiro. O Ibovespa, como não tem gap, o Ibovespa ele foi perdendo espaço logo na abertura e ficou bem lateralizado. Dia complicado, né? Dia onde a gente chegou aí a ver praticamente o índice futuro quase superando ali os 118 mil pontos no final do pregão, para quem estava acompanhando na sala. A gente conseguiu pegar um movimento interessante antes, inclusive, perdemos essa puxada gigantesca para cima, mas surfamos aí, né, a pernada anterior a isso, mas não conseguiu se manter acima do patamar de 118 mil pontos e fechou em queda. Bom, o que chama atenção por aqui? Tá? O que chama atenção por aqui são praticamente 2 pontos, né? E vem, né? Um vem de Brasília, vai das 2 praticamente de Brasília. Né? O primeiro, a questão da velocidade das vacinações, tá? A gente tem que ficar de olho como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se dar. Parece que a Anvisa agora já autorizou o segundo lote de vacinação. Então, vamos ver o que vai acontecer, como é que vem essa velocidade de vacinação. Quanto mais rápido, melhor para os mercados. E, por outro lado, também a gente tem que ver a questão do fiscal, como é que vão ser os discursos ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, sobre uma nova rodada de auxílio emergencial ou não. Lembrando que o nosso fiscal está muito apertado, né? Então, tem toda essa questão, todo esse cenário desafiador, e caso, né, tenha aí uma flexibilização do teto de gastos ou alguma coisa desse tipo, isso pode ser um sinal negativo para o investidor, né, um sinal negativo lá para o investidor estrangeiro também, que deve se proteger com moeda, né, com dólar, deve para buscar ativos de menos risco. Né, então, uma fuga de capitais da Bolsa,
uma fuga de capitais, inclusive, talvez, né, do Brasil, indo para ativos de menos risco, comprando moeda. E se a gente tem dinheiro saindo do Brasil, né, quando o investidor estrangeiro ele entra no Brasil, ele tem que comprar real. Né, então, ele vende dólar para comprar real. Quando ele sai, ele faz ao contrário, ele vende real para comprar dólar. Então, por isso que quando a gente, num cenário normal, quando a gente tem um fluxo de entrada de investidor estrangeiro, o dólar tende a ceder, no sentido ao contrário, né, o dólar tende a acelerar. Bom, curva de juros continua ali intensa, só o 22 ali que teve uma queda, mas a gente viu uma alta expressiva aí nas taxas mais longas, nas curvas mais longas, tá? Então, teve esse cenário. E já vou responder as perguntas, tá, pessoal? Vou só fazer aquela apresentação e depois eu abro para pergunta para a gente bater esse papo um pouquinho diferente do que a gente faz geralmente no fechamento de mercado. Então, só trazer esse ponto, tá? O Ibovespa hoje fechando aí a patamares, né, já há bastante tempo. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção também do Ibovespa é o seguinte: a gente saiu de 93 para 125 mil pontos, né, praticamente sem parada, sem correção. Então, também tem mais esse fator de ajuste, né, de colocar no bolso, as pessoas realizarem lucros a partir aí dessa semana. Bom, o destaque do dia, para mim, foi Magazine Luiza. Destaque negativo segue sendo o IRB, né? A IRB teve a questão de dados operacionais ali, de divulgação de dados da empresa, né, de prévia de resultado, e aí você já viu o que aconteceu, teve um cenário ruim para a empresa, o mercado não gostou nada, os números não foram positivos, e aí já abriu com gap de baixa, né, apanhou bastante. E por outro lado, o Magazine Luiza, apesar do setor de consumo não ter performado muito bem, né, a gente viu, né, deixa eu até pegar aqui como é que ficou a Via Varejo, né, estava até se recuperando em relação à abertura do dia, né, fechou com 0,49 de queda. Betol também teve um dia negativo, mas também se recuperando em relação à abertura do dia. Então, a gente começa a ver os pares, Magazine Luiza e os pares, mas como Magazine Luiza me parece ser, né, me parece não, é a ação mais, digamos assim, é a empresa mais redondinha dentro desse ponto, né, dentro dessas três empresas, e ainda teve um fluxo comprador do Itaú hoje, né, jogando as ações para cima. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Muita gente me perguntando de cash, Aere, Neogrid. Pessoal, só uma coisa, tá? Só um ponto que eu peço para todos vocês. Muito cuidado. Surfem essa onda, vamos no fluxo, mas tenham aí um senso de que essas valorizações muito fortes, muito rápidas, geralmente também vêm, né, o movimento seguinte é um movimento de forte correção também. Então, aproveitem para embolsar os lucros, para embolsar o que vocês estão colocando aí né, por exemplo, sei lá, já está dando aí 30, 40, 50, tem gente que está falando para mim que 100, 150% nessas ações, né, já está ganhando. Pô, saca uma parte, deixa um stop ajustado, né, para acabar não deixando voltar, não deixar o lucro aí na mesa na hora que os ativos realizarem, isso uma hora vai acontecer, tá? Bom, questão de fluxo, essa aí, né, a questão o fluxo segue, acho que a gente não conseguiu pegar, continua sendo da segunda-feira, dia 18, então vamos ver como é que vai ser na próxima semana esse fluxo, mas continua muito positivo, a gente tem uma entrada de investidor estrangeiro, eu queria ver como é que ficou ao longo dessa semana, né? Principalmente a partir de quarta, se eu não estou enganado. Acho que esse é um ponto para a gente ficar de olho aí na semana que vem, tá? E aí, falando um pouco mais de agenda, né, no dia 26 tem a ata do Copom, IPCA 15 faz algum preço aqui no Brasil, principalmente que a gente já está de olho aí na inflação, para entender como é que funcionam, como é que estão as coisas por ali. Bens duráveis lá nos Estados Unidos, isso faz preço, tá? PIB, bastante preço, não preciso nem falar. E, né, a reunião do Copom, digamos assim, americano, reunião do FONC, já no dia 17, a primeira, com o Biden já no poder, tá? Anderson, deixa eu ver, eu não consigo botar o gráfico aqui na tela do Ibov, tá? Mas sim, é um candle interessante, de certa forma, porque a gente vem de praticamente 4 dias consecutivos de queda, né? São 4 dias consecutivos de queda, isso aí mesmo, com as médias já cruzadas para baixo. Pode ser que venha um pullback aí nas médias logo na terça-feira, mas ainda não é o melhor dos cenários para o Ibov no curto prazo. No longo prazo, a gente ainda é uma correção, se segurou no stop ETR do gráfico semanal. O mensal
também o candle do mensal é um candle perigoso, esse que me deixa preocupado, tá? Mas para curto prazo a situação ainda é um pouco complicada, para curtíssimo prazo a situação é um pouquinho complicada ainda. Vamos ver se a gente consegue algum tipo de recuperação ou se a gente vem de fato ali nos 114.800, 115 redondo, para também se segurar ali. E caso venha perder essa faixa, 109 mil seria o ponto para a gente ficar de olho, tá? Então esses são os próximos suportes do Ibov. Além disso, deixa eu até agora, vou abrir para pergunta, vou deixar aqui na tela, deixa eu ver o que o pessoal me perguntou aqui, ó, o Luiz falando aqui, boa tarde, porque os bancos estão caindo tanto, algum fato relevante? Acho que um ponto importante para a gente ficar de olho. Em relação aos bancos, tem-se uma preocupação, né, na questão do Covid, tá? Isso eu não falo só Brasil, não, isso eu falo lá fora também. Apesar daqui a gente ser um pouquinho diferente de lá de fora, mas tem-se uma preocupação seguinte, né? Teve toda essa rodada de crédito aí ao longo do ano passado, já tinha-se uma preocupação com o crédito aqui no curto prazo, né, ali no março, abril, maio. A gente teve um esforço por parte de todos ali para que esse crédito fosse estendido, teve-se um esforço por parte, né, dos governos e bancos centrais, mas o ponto qual é? Quanto tempo que vai durar agora essa segunda onda, essa rodada de lockdown que está todo mundo muito preocupado, né? E aí você tem que os bancos a expectativa de mercado é de que tenha-se um número um pouco maior de default, ou seja, de gente que não vai pagar o banco porque por diversos motivos vai quebrar, né? Ou alguma coisa desse tipo. Então, muito cuidado, tá? Só tomar um pouquinho de cuidado nesse aspecto, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Quem puder deixar o like aí, já agradeço. Ajuda bastante a gente. Acho que é isso. Falamos aqui do gráfico do Ibov já. Tem papéis com desconto, agora vai gerar lucro depois. Alan, eu acho que o ponto agora é top pick, né? Saber escolher, né? Entender os setores, saber no que você está fazendo, colocar. É claro que, será que o shopping é hora de entrar agora? Olha, sinceramente, acho que não. Olhando para um prazo mais longo, acho que faz sentido. Então, começar a ficar de olho em alguns ativos, deixar eles no radar. E é claro, a gente não vai acertar o fundo, né? A gente não vai comprar na mínima e vender na máxima. Queria muito ter essa habilidade, mas não temos. Então, é só ficar de olho em alguns ativos que estão muito descontados, seja por fundamento ou que eu tenho um gráfico que está ali totalmente discrepante, alguma coisa absurda, seja para cima ou seja para baixo, para se proteger e aparecer. A Vale para a próxima semana, bom, acho que a Vale fechou aqui de uma forma um pouquinho perigosa, né, abaixo das médias, com essas cruzadas para baixo já, testando a média de 9 como resistência, mas, né, para mim não seria nenhum absurdo, por exemplo, se Vale voltasse para os R$ 88 antes da gente voltar a ter uma pernada de alta, mas eu gosto de Vale, olhando para gráficos mais longos, inclusive, né, a gente teve uma arrancada bizarra, né, saímos aqui no dia 16 do 11, né, a semana que começou no dia 16 do 11, de R$63, R$63,50, chegamos aí a 102, né, em 35 dias, né, em 7 semanas, então é algo, né, em 5 semanas, perdão. Então, foi isso aqui? Quanto é que foi isso aqui? Foram 35 pregões, na verdade, né? Então, o cenário para Vale é bom, para commodities continua sendo bom, mas no curto prazo, naturalmente, a gente vai ter uma correção. Principalmente, aí é um ponto que eu acho que vale prestar atenção, é como é que vai ficar a questão da China com o Covid, tá? Ó, o Carlos falando, sou fundamentalista. Quando as ações de boas empresas caem, eu compro. É isso, Carlos. Não tem estratégia certa ou errada. O importante é você estar dentro da sua estratégia, né? Se você e aí eu concordo com você. Eu acho que ação de boa empresa, empresa que tem boa governança e está num setor ali onde ela consegue, né, se rentabilizar, ter aí, né, um crescimento interessante, né, para quem não tem pressa, para quem está olhando para prazos mais longos, principalmente para quem é fundamentalista, acho que está aí uma oportunidade, tá? Sim, com certeza, Emanuel. A crise atrapalha, sim, algumas empresas saírem da recuperação judicial. Será que segunda segue aquele
O Wellington perguntando se a segunda a gente, né, pode ter aquele perigo da ADR cair lá fora, né? A gente já tem um gap na segunda-feira, na terça-feira, né? Já que a gente não tem bolsa na segunda. Sim, a gente corre esse risco. Tá? O Caio perguntando para Oi para longo prazo, tá valendo? Sim, nosso time continua com o call de Oi a 2,80, nosso time de fundamento. Para mim, já tinha chegado no primeiro objetivo, bateu 2,59, era 2,60 nosso primeiro objetivo, e nosso segundo objetivo é em 2,96. Então, tanto pela parte de gráfico quanto a parte de fundamento, ainda vale a pena. Eu só acho que, olhando aqui um pouco para Oi, o fechamento dela ficou bem interessante. É um candle onde conseguiu recuperar, conseguiu fechar acima da abertura do dia, conseguiu, né, digamos assim, nos últimos dias de queda, o volume já estava decrescente, a gente começa a dar algum sinal de vida aí para Oi. Agora a dúvida fica, será que ela consegue recuperar as médias? Será que não? Então, 2,35 é uma região para a gente ficar de olho, tá? Olha, o Nestor falando que a vacina chegou, vamos dar amor, tomara, o Nestor, tomara que você esteja certo. Pessoal, acho que por hoje é só, vou agradecer a todos vocês, vou me despedindo também por aqui. Fica o convite para todos. Amanhã, live no Instagram, no meu e no do Otto. Tá? O meu Instagram está aqui na tela, é @lucas.mclaro. Também sigam o Álvaro, @Álvaro S. Frasson. Tá? Então, amanhã, 10 horas da manhã, tem live da carteira semanal. A gente vai falar da carteira. Eu já vou adiantar para vocês como é que fechou a carteira. Tá? A gente vai escolher os ativos para a semana. A gente vai escolher os ativos agora, no final do dia. A carteira fechou com queda de 0,96 contra uma queda de 2,47 do Ibov. Claro, lembrando, terça-feira, né? Terça-feira a gente vai fechar a carteira, porque é sempre abertura contra abertura. Mas fica aí o convite para todo mundo, tá? E quem quiser, também manda lá amanhã, a gente fala da carteira, fala do Ibov, fala do dólar e depois a gente abre para perguntas. Então fiquem à vontade para participar lá com a gente, beleza? Pessoal, muito obrigado. Um ótimo final de semana, um ótimo descanso. Vamos lembrar, segunda-feira não tem pregão, tá? Então fiquem aí tranquilos que tem pregão na terça-feira e tomara que os ânimos fiquem mais calmos aí no final de semana e que tenhamos boas notícias ao longo desse feriado. Beleza? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, ótimo final de semana e até terça-feira, pessoal. Tchau, tchau.